Salve, 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 nerds da peste! E aí, como é que vocês estão? Beleza? Tudo tranquilo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Rapadura Nerd, conteúdo geek nerd para todas as idades, diretamente de Fortaleza, Ceará para o Brasil e o mundo, através da plataforma YouTube. Se você ainda não é inscrito, aproveita, se inscreve no canal para acompanhar as novidades aqui de tudo sobre a cultura geek, cultura nerd, nostalgia, games e o que você achar melhor. E também não deixe de curtir aí os shorts do Rapadura Nerd que estão voltados aí para o segmento cristão, porque afinal de contas o nerd pode ser sim um cristão, e todo cristão pode ser aí nerd, beleza? Eu quero conversar com vocês hoje aqui, inscritos do Rapadura, sobre as festas de final de ano, né? As festas de final de ano estão chegando, as confraternizações, amigo secreto, amigo da onça e por aí vai. Ainda então veio a memória do que a gente comia, as guloseimas que a gente aproveitava, principalmente nos anos 80 e nos anos 90. Aí me veio aqui a memória. Poxa, toda vez que tinha confraternização de final de ano, tinha que ter aquele petisco bem gostoso, né? Bem atrativo, principalmente para a meninada, e que tem um nome bem sugestivo, né? Que é o sacanagem. Pois é, olha o nome do petisco, sacanagem. Pois é, o sacanagem, na verdade, é um petisco que você coloca um pedacinho de salsicha ou de presunto, um queijo, pode ser mussarela ou coalho, e uma azeitona. Aí você faz aí em vários, né? Coloca em vários palitinhos de dente. Aí você coloca aí a seu critério, se você quer colocar numa bandejinha, ou se você quer colocar ali espetado no repolho, ou no isopor envolto de um alumínio, ou seja, aí fica ao seu critério. Mas que era bom? Era bom. Em alguns cantos ainda existem, né, nas confraternizações, esse resgate aí do petisco sacanagem. Outra coisa que também fazia muito sucesso, principalmente em festas de aniversário, era o próprio bolo. O próprio bolo de aniversário nos anos 80, nos anos 90, não era aquela coisinha gourmetizada, cheia de cri-cri, de frufru, nada, meu amigo. Era o tradicional bolão, o bolão raiz. E o bolão raiz ele tinha que vir, era de lei, as bolinhas prateadas. Pois é, as bolinhas prateadas ou confetes, e que a meninada gostava muito e dava para alimentar o batalhão, dava para alimentar o quarteirão inteiro. E era bom demais. Mas também, com os bolos, tinha que vir o bolão, né? Tinha que vir também a bebida. E nos anos 80, anos 90, Coca-Cola era artigo de luxo. Era artigo de luxo, porque tinha hiperinflação, plano Sarney, plano Bresser e o escambau aí. E o que tinha que recorrer? Tinha que recorrer às outras marcas, né? As marcas mais baratinhas, como Gini, Grapete, Crush, Mirinda, Tim, Fanta, né? Que a Fanta ainda não era uma marca assim tão forte quanto a Coca-Cola, mas nos anos 80, anos 90, a galera gostava muito. Guaraná Brahma e por aí vai. Mas, Cleiton, tinha gente que não tinha condições de comprar um refrigerante ainda que fosse barato. Não tinha problema. Você comprava aquele velho pacotinho de Kisuko, que dava para render aí uns 40 litros, até mesmo dava para encher um carro pipa. Oh my God! Era, como é que pode, né? Um pacotinho desse tamanho render isso tudo, mas rendia e a galera gostava. Não, e ainda era sagrado de lei ter que levar para a mãe, ou o pai, ou a avó, ou o avô que não compareceu aí na festa. Mas não somente de doces, né? Tinham aí os aniversários dos anos 80, os 90, as festas, confraternizações por aí vai. Também tinha a tal da que chama torta gelada, né? Torta gelada, na verdade, é um pão americano com maionese, às vezes tinha dentro requeijão, patê, ou seja, o que a sua imaginação mandar. E também nessas festas existiam as famosas sobremesas geladas de abacaxi, ou surpresa de abacaxi, ou geladão de abacaxi, que era muito bom. Inclusive a minha mãe nos dias de domingo ela costumava fazer muito. Não sei se ainda costuma, né? Porque
Aí tá com diabetes tipo 2, assim como eu. Mas fazia muito. Os geladões de abacaxi era bom demais, né? Bom, muito bom. E, Cleiton, quando não tinha condições, porque também o pessoal fazia muito no domingo, era Romeu e Julieta. Romeu e Julieta era aquele queijo com aquela goiabada cascão que... Nossa, era bom demais. Mas, na época, como eu falei, né? Nos anos 80, anos 90, tudo caro, era hiperinflação direto. Tinha que recorrer às outras alternativas. E uma das alternativas era aquele doce amarelo com vermelho, que assim, na ausência de um, usa o outro. E só hoje eu descobri que o nome desse doce se chamava geleia d'água. Olha só, como é que pode, né? Nada a ver, né? Geleia d'água. Pois é, mas era o nome desse doce aí. E que você depois do almoço queria provar alguma coisa doce, né? Aí, vamos lá. Vamos pra geleia d'água. É bom demais. Bom também era os doces que a meninada comia nos anos 80, nos anos 90. E um dos mais procurados que eu lembro era o torrone. Oxi, o torrone era procurado demais, mas Cleiton. Hoje em dia o torrone ainda existe. Existe sim. Só que tem um detalhe. O torrone mais procurado era o da marca Embaré. Eu não vejo mais a Embaré produzindo esse torrone. Ela produz outros produtos, né? Outras guloseimas. Mas o torrone mesmo da Embaré, que era badalado, eu não vejo mais. Eu vejo com outras marcas. Torrone de outras marcas, mas não da Embaré. Outra coisa que o pessoal comia muito também, nos anos 80, anos 90, era o famoso chocolate do fofão. Chocolate do fofão, bombom do fofão, lanche do fofão. Isso quando estava nas mãos da Dizioli, da fábrica Dizioli. Atualmente existe o chocolate fofão, né? O fofão voltou aí, só que tem um pequeno porém. Não se pode mais utilizar a figura do fofão por pertencer à família do Orival Pessini, que foi o fofão já falecido, né? Ele que fez o fofão, Patrupi. Mas o nome fofão, o chocolate fofão, ainda existe. Outra coisa que a meninada gostava muito também era dos famosos pirulitos de chupeta. Pois é, a meninada gostava muito desses pirulitos de chupeta aí. Tinha que ter alguma coisa doce, né? Se não tinha a geleia d'água, não tinha o bombom do fofão, recorria aí aos pirulitos de chupeta. A meninada gostava muito, né? E para fechar, não esquecendo, também na hora da sobremesa, existia aquela famosa gelatina mosaico. Pois é, gelatina mosaico. E que as avós faziam bastante aí nos domingões aí de macarronada, ou domingão de churrascada, domingão de feijoada, enfim. Tinha que ter alguma coisa doce, e essa coisa doce era o mosaico de gelatina. Agora aqui no Ceará, principalmente aqui em Fortaleza, nas bodegas, nas mercearias, o povo procurava muito um tal de tijolim Martim da Vila. Não me pergunte por que esse nome. Mas aqui se chamava tijolim Martim da Vila, que né, na verdade era uma cocada preta já um pouco dura, né? Porque a cocada, todo mundo come aquela cocada bem macia. Mas não, quando ela endurecia, aí virava o tijolim Martim da Vila. Mas era muito bom, né? Então uns chamavam de tijolinho de coco queimado. Mas eu quero saber de você, qual era a sobremesa que você comia bastante, ou aquele petisco que você comia bastante nos anos 80 e nos anos 90? Coloque aí nos comentários. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, o que você vai fazer? Dá like! E continue acompanhando as novidades aqui no Rapadura Net. Se inscreva, dá aí o hype para contribuir. Não deixe de acompanhar também os nossos shorts, ok? Deus e Cristo abençoe, muito obrigado a todos, até a próxima e valeu, 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 nerds da peste!